E aí, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo eu quero filosofar um pouco sobre o tema quem nós somos e trazer um pouco da minha percepção sobre isso e da minha busca em relação a me compreender e me conhecer e saber quem eu sou. Quando a gente tem esse questionamento de quem nós somos, parece uma pergunta lógica e direta, mas ela abre mais questionamentos. E conforme a gente vai descendo dentro desse viés, a gente vai percebendo que é mais fundo esse buraco. E eu quis trazer aqui algumas percepções para entendermos essa totalidade que nós somos. Tem muito mais sobre o que eu vou falar aqui, mas para início eu acredito que seja muito bom falar sobre. A gente tem algumas camadas do nosso ser, que primeiramente elas são separadas em físico, mental, emocional e espiritual. Essas 4 camadas são o que compõe o nosso ser por completo. Claro que cada camada tem um monte de outras camadas, mas o que eu queria trazer hoje é algo nesse sentido. Conforme a gente trabalha uma das camadas, as outras também vão sendo trabalhadas. E eu me instiguei a fazer esse vídeo porque ontem eu coloquei um vídeo no meu Instagram mostrando o resultado que eu estava tendo na academia. E com aquele vídeo eu linkei o resultado do meu físico à mudança do meu mental e do meu emocional. Quando eu consegui afirmar que eu sou forte e sustentei o desconforto de me tornar forte, por consequência o meu corpo começou a se tornar forte. Isso, claro, é um processo que deriva de tempo e de dedicação de energia. Percebendo tudo isso, eu desejei fazer esse vídeo aqui hoje, falando um pouco mais sobre essas partes, sobre essas esferas. E quando a gente olha para a esfera física, a gente percebe que o nosso corpo não é assimétrico, nós temos dores em alguns locais, algumas articulações, às vezes o nosso movimento do dia a dia é comprometido por alguma dor, alguma limitação. Isso tudo é uma parte do nosso ser se comunicando com nós para nos mostrar que alguma coisa tem que precisa ser vista. Por exemplo, eu por muito tempo, e ainda tenho resquícios disso, eu tive problema no meu quadril. Esse movimento da vida, esse movimento. Quando eu olho para o quadril, eu fui me diagnosticar e os médicos falaram que eu tinha um quadril de 40 anos, de 60 anos e que eu não poderia mais jogar bola, correr, fazer nenhuma atividade física, que eu deveria parar de fazer isso, porque senão ia comprometer mais as minhas articulações e tudo mais. Conforme eu fui me aprofundando nessas camadas, aqui a gente percebe que às vezes a gente não consegue pegar uma camada e resolver ela só olhando para essa camada. Quando eu entrei na camada emocional, eu percebi que tinha muitas emoções que estavam nessa região do quadril, que estavam me impedindo de querer ir para a vida, de me movimentar perante a vida. Aí eu comecei a compreender um pouco mais sobre a minha dor do físico, mas foi através de uma esfera emocional, que também faz parte do nosso ser. Conforme isso foi passando, eu fui entendendo alguns padrões mentais que eu tinha sobre isso, em relação a pensar que eu não daria conta, que eu não era suficiente, que eu precisava de mais certeza, mais confiança para fazer as coisas que eu queria fazer, por isso eu não queria fazer e esse não querer fazer acumulava essa energia ali no quadril, essa dor e tudo mais. Então aqui a gente percebe que todas as camadas elas estão interligadas entre si. Tanto no físico, tanto no mental, tanto no emocional e principalmente no espiritual, porque quando eu fui trabalhar essa parte do espiritual em relação ao quadril, aqui também tinha muito sobre o chakra base, que é um ponto de energia ali que tem nessa região e que carrega muita energia, carrega muita informação. Isso tanto das nossas vidas aqui, da ancestralidade e tudo mais. Mas onde que eu quero chegar com tudo isso? Eu quero comentar que esse questionamento sobre quem nós somos vai muito além de quem realmente a gente é aqui, físico, muito além do nosso corpo físico. Isso tem muitas camadas que derivam
de combinações em que a gente não tem consciência sobre. Porém, aqui eu queria trazer essa reflexão e trazer esse ponto em perceber que conforme a gente esteja presente na nossa própria jornada, na nossa própria vida, vivenciando cada etapa dela e percebendo o que a vida e o nosso corpo, ou as nossas emoções, ou o que o nosso mental está ruminando no dia de hoje, perceber o que está acontecendo no nosso dia a dia é a primeira parte da cura. A percepção, perceber o que está acontecendo, por que aquilo aconteceu, por que o meu quadril dói. E não tem como perceber as coisas sem estar presente. Então, trazendo, a gente falou aqui sobre quem nós somos, que a gente é muito mais complexo, que toda a totalidade vem de várias esferas e que todas essas esferas estão interligadas e que para perceber as coisas que se reverberam dentro do nosso caminho, da nossa jornada, a gente precisa estar presente no processo para perceber tudo aquilo que acontece. Ponto. Para que a gente precisa fazer tudo isso? E aqui vem a conclusão desse vídeo. Para fazer sentido. Para que a nossa vida faça sentido. Para que as coisas façam sentido por elas estarem acontecendo. A gente olha para as coisas negativas ou ruins que acontecem na nossa vida, por exemplo, se sentir rejeitado pelo pai, ser abandonado pela mãe, ou o amiguinho foi lá e traiu você. A gente olha para todas essas coisas e olha como se fosse algo que precisa ser repelido, precisa ser deixado de lado, e aí a gente cai numa vitimização de tipo, por que isso aconteceu comigo? Por quê? Mas sempre tem um porquê. Quando a gente está presente no processo, a gente começa a perceber. Muitas vezes a gente não consegue fazer nada com aquela informação naquele momento, mas ela vai ser uma pecinha do quebra-cabeça que no momento não encaixa no quebra-cabeça que você está montando. Mas em algum momento, conforme as outras peças vão vindo, você consegue encaixar aquela peça. E isso vai fazendo com que a sua vida comece a ter um sentido. Por que eu sofri o que eu sofri? Por que eu sofro o que eu sofro? Qual é o sentido disso tudo? E aí a gente começa a encontrar sentido de vida. E aí nesse sentido de vida a gente começa a ter a possibilidade de fazer alguma coisa diferente. E nessa de fazer alguma coisa diferente... Ai, foi mal, mano. Na verdade eu me emociono, porque... Porque eu nasci pra fazer isso, cara. Eu nasci pra fazer isso. Eu até ia cortar essa parte do vídeo, mas eu acho que eu não vou cortar, não. Cara, no momento que você consegue encaixar as peças, o mínimo possível de peças, que ela começa a desenhar um quebra-cabeça, nesse momento, você começa a encontrar um pouco de sentido. Sentido não é algo que vem e te dá satisfação, realização, mas sentido é as coisas fazem sentido. Faz sentido eu ir por esse caminho porque é isso que vai fazer sentido para minha vida. E é sobre isso. Cada um tem o seu caminho, cada um tem o seu desenvolver. E esse é o que eu queria trazer para esse vídeo. Sentido. Sentido de vida é descobrir quem nós somos. E para isso, a gente precisa estar presente na nossa vida para perceber tudo aquilo que acontece. Seguimos firmes para um próximo nível de compreensão, consciência e servir na vida.